Bem-vindo, Renato. Olá, Rita. Bem-vinda, bem-vindo a todos aí. Olá, Felipe, bem-vindo. Grande Renato. Boa noite, dona Vera Lúcia. Boa noite, dona Maria Lúcia. O Instagram não tá pegando, não. Ih, pegou. O Instagram, o Wi-Fi tá ruinzinho hoje. Boa noite, Mara, a paz. Só esperar para ver se o Instagram conecta aqui pra gente começar. Hoje a nossa live promete aí, hein? Se Deus quiser, fechando bem o livro. Puxa. Boa noite, Marita. Boa noite, Tão. Boa noite, Giza. Puxa, não está funcionando meu Wi-Fi muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Deus abençoe, Cristiane. Se alguém puder confirmar para mim a imagem. Obrigado, dona Maria Lúcia. Boa noite, dona Vilma. Obrigado, dona Lúcia, obrigado. O Instagram não quer conectar aqui. Estou usando o tablet para poder usar os dois, mas não está conectando. E aí, Vitor, bem-vindo aí. Deus abençoe, Marita. Hoje para fechar, acho que não vai ter Instagram. Quem tiver no Instagram vai ter que vir para cá. Não está conectando de jeito nenhum. Ó. Só vou dar mais um momento aqui para ver se o Instagram pega. Oi, Márcia. Olá, Maria Clara. Puxa, então, vou esperar um pouquinho, até tinha gente que estava avisando que estava lá no Instagram, mas é que não está conectando, meu Wi-Fi não está pegando bem aqui. Puxa vida. Não deu problema um dia, mas está dando hoje. Bom, mas vamos começar então. Bom, se pegar depois, pegou, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. Obrigado, Vitor. Ótimo, então. Bom, ontem a gente começou o último livro do livro, são 4 livros aqui, né? E esse livro, o último, ele fala sobre a vida trinitária, a vida que somos chamados a participar, né? A vida de Deus.
E Lewis falava uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que resume o que ele estava dizendo ali. Deus, ele criou tudo na Terra. E, né, criou tudo na Terra. E para toda necessidade, para todo desejo, há uma satisfação. Então a gente vê que a gente quer comer, tem comida. A gente precisa de água, tem água. E assim vai. E se a gente tem uma necessidade de satisfação e plenitude, que a gente não consegue encontrar em nenhuma das coisas criadas, isso é um indicativo de que significa que isso não foi uma crueldade de Deus, deu uma necessidade sem dar uma satisfação. É que no fundo a nossa satisfação está não nesse mundo, mas no outro mundo, né? Então é isso que Lewis coloca aqui claramente no início desse livro. E vamos continuar então, está no... Deus abençoe, Deus abençoe. Infelizmente, Everton, o Instagram não está conectando. Não sei porque o Wi-Fi não está bom. Estou dando até um tempinho a mais aí. Mas enfim, espero que esteja tudo bem aí no Facebook. Tomara que não caia. Então, no capítulo 8 aqui, desse último livro, o cristianismo é difícil ou fácil? Esse é o capítulo. Só para quem está chegando hoje aí, por acaso, né? Mas é esse livro que a gente está tratando. De C.S. Lewis. O cristianismo é difícil ou fácil? Não se engane. Se você está realmente disposto a tentar atender a todas as exigências que se impõem ao seu ser natural, saiba que não lhe restará o suficiente para continuar vivendo. Se nosso ser natural ele tem quase uma insaciedade, se você quiser saciá-lo, não vai conseguir. No final, ou você desistirá de tentar ser bom, ou se tornará uma daquelas pessoas que costuma se dizer, vivem para os outros, mas sempre de modo descontente e resmungão. A via cristã, o caminho cristão, é diferente. É mais difícil e é mais fácil também. Cristo diz, quero tudo o que é seu. Tudo. Absolutamente tudo. Entregue-me todo o seu ser natural. Não só os desejos que lhe parecem maus, mas também os que se afiguram inocentes. Eu quero o aparato inteiro. É isso que Cristo diz. Ele não quer simplesmente que você largue seus pecados, mas inclusive o que você tem de bom, Ele quer para Ele. Ele quer isso também, Ele te quer por inteiro. O caminho do covarde é também o caminho mais perigoso. A coisa que lhe dá horror ao covarde, que lhe parece quase impossível, é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e precauções a Cristo. Mas isso é muito mais fácil que aquilo que todos nós tentamos fazer, guardar para nós mesmos na nossa vida. Lê mais um pouquinho aqui. Pois o que cada um tenta fazer é continuar sendo aquilo que chama de ele mesmo. Você tem que ser você mesmo. A gente escuta muito isso aí. Não, a gente não tem que ser nós mesmos. A gente é fraco e pecador. A gente precisa sair de nós mesmos e viver a vida divina. É continuar tendo a felicidade pessoal como grande objetivo da vida e, ao mesmo tempo, ser bom. Cada um tenta deixar que sua mente e seu coração sigam seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição. E, apesar disso, tem a esperança de se comportar de modo honesto, casto e humilde. Não é possível. Vamos lá, ele vai desenvolver essa ideia bem aqui. Quando disse, sede perfeitos, quando Jesus disse isso, ele estava falando sério para cada um de nós. Falando sério. Queria dizer que temos de fazer o tratamento completo. Não é fácil, mas a solução do meio termo, pela qual ansiamos, é muito mais difícil. Na verdade, é impossível. Ou a gente se entrega por inteiro a Cristo, ou nunca nos entregaremos. Não existe entrega às meias a Cristo, né? Uma meia entrega. Diz Lewis, o Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum dos seres humanos. O marido e a mulher que conversam ao pé do fogo, um grupo de amigos que joga dardos num pub, um homem que lê em seu escritório ou cuida do seu jardim. É para isso que o Estado existe, para garantir essas pequenas coisas.
E a menos que ajudem a multiplicar, prolongar e proteger esses momentos, todas as leis, parlamentos, exércitos, tribunais, polícias, políticas econômicas e etc. serão mera perda de tempo. Mera perda de tempo. Do mesmo modo, a igreja só existe para reabsorver os homens em Cristo, para fazer deles pequenos cristos. E se isso não acontece, as catedrais, o clero, as missões, os sermões, a própria Sagrada Escritura não passam de uma perda de tempo. Foi só para isso que Deus se fez homem. Ou seja, da mesma maneira que o Estado não tem que ser um Estado paternalista, como muitos acham também, tem que me dar tudo. Não, ele tem que garantir a liberdade do homem. A liberdade para ser feliz, a liberdade para você ter sua família, a liberdade para você ir trabalhar e voltar, a liberdade para você ter um time de futebol e etc. Né? Essa liberdade que o Estado deve garantir para todos nós, para todos. Da mesma forma, em outro âmbito, a igreja ela tem uma finalidade também. Né? E se o Estado não garante nada daquilo, não serve para nada. O parlamento, nada, o exército, absolutamente nada. A política econômica, nada disso. Isso é mera perda de tempo. Ao mesmo tempo, a igreja, se ela não te fizer outro Cristo, Sagrada Escritura, sacramentos e tudo mais, não tem sentido. Perde-se o sentido. Né? Cristo mesmo veio à Terra para te fazer um outro Cristo. Para você também ser outro Cristo. O que é ser cristão? É ser outro Cristo. Podemos ser reabsorvidos em Cristo. Podemos passar a fazer parte daquele presente maravilhoso que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu Pai. Aquele presente que é Ele mesmo e, portanto, somos nós nele. Ou seja, nos incorporar a Cristo, nos incorporar à igreja, fazer-nos um com o Senhor. E assim a gente acaba esse 8º capítulo aqui. Vamos, então, para o capítulo 9. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém colocou, talvez me escapou. Deus abençoe quem chegou depois aí. Infelizmente, Instagram hoje não foi, então, paciência. Capítulo 9. Ele chama esse capítulo 9 de avaliar o custo. Nós temos que avaliar o custo. E isso é importante. O Senhor disse: sede perfeitos. A única ajuda que lhes darei, diz o Senhor, põe Lewis essas palavras na boca do Senhor. A única ajuda que lhes darei é a ajuda de que vocês precisam para ser perfeitos. Pode até ser que vocês queiram menos que isso, mas eu não lhes darei menos que isso. Eu quero que vocês sejam perfeitos. Dezenas de pessoas o procuram para se curar de um pecado específico que as envergonha, como a masturbação ou a covardia física, ou que perturba de modo evidente a sua vida cotidiana, como o mau humor ou o alcoolismo. Bem, ele cura esse problema. Deus cura também esse problema. Mas não para por aí. Mesmo que você lhe peça somente a cura daquele mal específico, não lhe dará o tratamento. Mesmo que você lhe peça a cura daquele mal específico, ele lhe dará o tratamento completo. Se você vai no médico Deus querendo curar a sua unha encravada, ele vai querer arrancar o câncer que está em você. O câncer da perdição. É isso que ele quer arrancar de você e te inserir na vida eterna. Diz George MacDonald: Deus se agrada facilmente. Deus se agrada facilmente, mas não se satisfaz com facilidade. O que ele quer dizer aqui com essa frase, que é bem interessante? Se você fizer uma pequena oração, se você dedicar um pouquinho do seu tempo a Ele, se você buscar melhorar em alguma virtude, etc., pequenos gestos, Ele vai ficar agradado disso, Ele vai ficar feliz com isso. Mas Ele não vai ficar satisfeito. Ele quer sempre mais. Ele quer você por inteiro. O problema não é o que nós queríamos ser. É o que Ele queria que fôssemos quando nos criou. Nós fomos criados com uma intenção, né? Uma vocação. Diz a Sagrada Escritura que antes da constituição do mundo, eu te elegi. Diz o Senhor na Sagrada Escritura. Ou seja, antes de nos criar,
Ele já nos deu uma vocação à santidade e uma vocação também a ser pai de família, mãe de família, religioso, sacerdote. Já nos deu uma vocação ali. Antes de nos criar, Ele já nos elegeu para uma vocação. Ou seja, a vocação que nós tomamos aqui na Terra não é uma roupa que nós vestimos, faz parte do nosso próprio ser. E do nosso próprio ser também essa vocação faz parte a santidade. A santidade. Recusar-se a seguir esse plano não é humildade, é preguiça e covardia. Submeter-se a ele não é presunção, nem megalomania, mas obediência. Obediência, é isso que Deus nos pede. Se Ele não nos sustentar, nenhum de nós estará salvo de cometer algum pecado abominável. Santo Agostinho, não está aqui no livro, mas Santo Agostinho fala algo bem interessante. Ele diz assim, ao ver um homem muito pecador, ele diz: se não fosse a graça de Deus, eu seria pior do que esse homem. Nada mais real. Quando olharmos uma pessoa muito pecadora, coloquemos assim, sabe? Porque se não fosse a graça de Deus, com toda certeza poderíamos ser pior que aquela pessoa. Não devemos nos surpreender se coisas ruins começarem a acontecer. Quando o homem volta para Cristo, ele parece estar bem, na medida em que alguns de seus maus hábitos estão corrigidos. Ele pode pensar que as coisas mais naturais seria que sua vida agora transcorresse sem problemas. Lê do engano não significa, é um erro protestante, que eles acham que, então, se você for fiel a Deus, você vai ter prosperidade, teologia da prosperidade. Isso nunca foi católico, né? Deus sempre nos prometeu a vida eterna, até porque Cristo nos chama a ser igual a Ele. Qual foi o destino dele aqui na terra? Se entregar completamente ao Pai, a ponto de subir na cruz. Então, qual é o nosso destino? Subir na nossa cruz. Não necessariamente uma cruz do martírio, mas a cruz de se entregar a cada dia. O mandamento sede perfeitos, ele está pedindo para falar sobre a santidade no matrimônio. Bom, eu já falei um pouco, a gente pode depois falar mais, senão eu vou sair um pouquinho do livro aqui. Se sobrar tempo eu tento falar, tá bom, Leila? Combinado? O mandamento sede perfeitos não é uma palavra vazia e idealista, nem uma ordem para que o ser humano realize o impossível. Ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer esse mandamento. É Ele que vai nos capacitar. É o próprio Senhor. E é isso que a gente vai tratar agora no capítulo 10. Já estamos no capítulo 10. Faltam 2 capítulos para acabarmos o livro. Mas se vocês querem aprofundar, repito, como eu disse nas lives anteriores, vale muito a pena ir ao próprio livro, lê-lo. Vale muito a pena. O capítulo 10, ele dá esse seguinte título: boas pessoas ou novas criaturas? O que Deus quer de nós? Que sejamos bonzinhos ou novas criaturas? Se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são evidentemente melhores do que os não cristãos? Essa é uma pergunta muito interessante, Por que os não cristãos às vezes parecem ser melhores que os cristãos? Os pôsteres da época da guerra nos diziam que palavras descuidadas custam vidas. Em inglês, vou tentar ler aqui em inglês, não sei ler, vamos lá. Careless talk costs lives. Depois me corrijam aí, viu? Os amigos que falam inglês. Se saiu mais ou menos. Com a mesma verdade, podemos dizer que vidas descuidadas custam palavras. Nossas vidas descuidadas levam o mundo exterior a falar. E nós lhe damos motivos para falar palavras que põem em dúvida a verdade do próprio cristianismo. Ele estava falando aqui que ele os comparou. Que palavras ruins elas podem gerar más consequências. E vidas ruins também podem gerar mais consequências. Mais de mal, mais de mais. Por quê? Uma pessoa que não é cristã, olha para um cristão e não vendo ali Cristo, é um péssimo testemunho. Pode fazer com que a pessoa julgue mal o cristianismo, através de um cristão mau. Quando comparamos os cristãos em geral,
com os não cristãos, em geral, com frequência, não pensamos nas pessoas reais que conhecemos, mas em duas ideias vagas que nos foram incutidas pelos romances e notícias de jornal. Ele vai dar um exemplo aqui, bem bacana. A cristã senhorita Bates, é um exemplo que ele coloca aqui, pode ter uma língua mais maldosa que a do incrédulo Dick Firkin. Esse fato, por si mesmo, não nos diz se o cristianismo funciona ou não. As perguntas são as seguintes: como seria a língua da senhora Bates se ela não fosse cristã? E como seria a língua de Dick se ele se convertesse? Em virtude de causas naturais e da criação que tiveram, Dick e a senhorita Bates têm certos temperamentos. O cristianismo propõe-se a colocar ambos os temperamentos sob nova direção, e seus respectivos donos o permitem. Se seus respectivos donos o permitem. O que você tem o direito de perguntar é se a nova direção, caso possa assumir o controle, de fato vai melhorar o desempenho da empresa. Todos sabem que aquilo que está sendo administrado em Dick Firkin é muito melhor que na senhorita Bates. Não é esse o problema. Para julgar a administração de uma fábrica, não basta considerar os produtos, é preciso considerar o maquinário. Em vista do maquinário da fábrica A, pode ser um verdadeiro milagre que ela consiga produzir qualquer coisa. Em vista do maquinário da fábrica B, sua produção, embora grande, talvez seja bem menor do que deveria ser. Não há dúvida de que o bom administrador da fábrica A vai instalar novas máquinas assim que puder, mas isso leva tempo. Enquanto isso, a baixa produção não prova que ele fracassou. Não sei se ficou bem claro aqui o ponto, mas o que ele quer dizer? Que existem predisposições que não são tanto uma questão da graça, mas sim uma predisposição natural. Por exemplo, eu disse a senhorita Bates que tem a língua afiada. Ou seja, ela pode ter sido mal criada, teve maus exemplos dos pais, tem um temperamento difícil. E o senhor Dick, que não é um cristão, é um incrédulo, é um ateu, talvez, mas que é um homem respeitoso, não tem a língua má, controla melhor sua língua, talvez teve uma melhor criação. Então, por isso, ele tem essa predisposição natural. Douglas vai fazer aniversário amanhã, então Deus abençoe, Douglas. Rezarei por você, prometo. O que ele quer dizer é o seguinte: será que o que seria da senhora Bates se ela não fosse cristã? Provavelmente seria até pior. E o que seria do senhor Dick, né? Ele já sendo naturalmente predisposto, um homem bom, vai ser melhor ainda. Vai estar melhor ainda se ele se tornar cristão. Deu uma coceira, alergia. Pelo que sabemos, a criação de coisas boas não custa nada a Deus, mas a conversão de vontades rebeldes custou-lhe a crucificação. Que bonito isso, né? Que bonito. Vou repetir. Pelo que sabemos, a criação de coisas boas não custa nada a Deus, mas a conversão de vontades rebeldes custou-lhe a crucificação. As únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós não são as que guardamos para nós são as que perderemos com certeza. Quando queremos guardar demais algo para nós, a perdemos. Se você tem um sistema nervoso sólido, inteligência, saúde, popularidade, uma boa criação, é muito provável que você fique satisfeito com o seu caráter tal como ele é. Pode perguntar: por que meter Deus nisso? Por quê? Em outras palavras, para os que são ricos nesse sentido, é difícil entrar no reino. E é isso que Jesus falava. Quando a gente já é bonzinho, né? A gente fala lá do jovem rico. O jovem rico não poderia ter muitos bens, mas por que ele negou a Cristo? Seguir a Cristo, a largar seus bens? Porque ele já se considerava bom o suficiente, então ele não precisava largar
aquilo que ele já tinha para poder ser bom. E foi justamente o que Cristo pediu, que ele largasse, mesmo o que ele já tinha de bom, para se tornar melhor ainda. Se você é uma pessoa boa, se a virtude para você é algo fácil, eu sou casto, eu sou comedido, eu sou paciente, né? Você está dizendo aqui, cuidado, muito cuidado. Muito se espera daqueles a quem muito se deu. Se você atribui a seus próprios méritos aquilo que na verdade foi uma dádiva que Deus lhe concedeu pela natureza e se contenta com o simples fato de ser bom, ainda não passa de um rebelde. E todos esses dons só servirão para tornar mais terrível a sua queda, mais complicada a sua corrupção, mais desastroso o seu mau exemplo. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam tão acima dos seus, quanto os seus estão acima dos que um... É muito engraçado o que ele escreveu aqui. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam tão acima dos meus, quanto os nossos, estão acima dos de um chimpanzé. Ou seja, a gente não pode pedir que um chimpanzé haja como um humano. Isso não podemos, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que não podemos simplesmente nos agradar e ser naturalmente felizes com aquilo que temos naturalmente. Aquilo que temos naturalmente foi Deus que nos deu. Não tem mérito seu. Parabéns, isso é ótimo. Então, Deus vai te cobrar mais. E lembremos que o demônio era um arcanjo. Um arcanjo. Tinha graças como talvez parecidas com São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas o que ele fez? Abandonou Deus. Se afastou de Deus. Então nós podemos ter aptidões naturais, mas isso não facilita o caminho para nós. Na verdade, Deus vai exigir muito mais de nós. Muito mais. Mas, se você é um dos pobres, aquele que não tem muitos dons, ele está bem ciente de tudo isso. Ele conhece a máquina ruim que você tenta dirigir. Vá em frente, faça o possível. Um dia, talvez em outro mundo, mas talvez muito antes disso, ela jogará essa máquina no monturo do ferro velho e lhe dará uma nova. Né? A ressurreição, ele está falando da ressurreição. Alguns dos últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Ele está fazendo uma comparação belíssima, né? Então, eu sou sem dom, eu não tenho muitos dons. Bom, ótimo, Deus vai te cobrar pelos dons que você tem. Então, é que nem aquele aluno que só tira 9,5, 98, e aquele aluno que tira 7. Às vezes, para aquele aluno que tirou 7, aquele aluno que tirou 7, ele tem muito mais mérito diante de Deus do que aquele aluno que tirou 98. Porque aquele aluno que tirou 98, ele poderia tirar 10 muito mais facilmente, e aquele aluno que tirou 7, se esforçando, ele tem muito mais mérito diante de Deus, porque ele se esforçou muito, ele deu tudo de si. Tudo aquilo que ele podia, ele conseguiu. Deus distribui seus dons à sua medida, liberalmente. Então, assim, ele vai nos cobrar na medida que nos deu. Então, o que ele nos deu é o que ele vai nos cobrar. Isso dá um certo consolo ao nosso coração, mas não pode ser também motivo de mesquinhez para nós. Deve ser motivo de entrega, né, total e sem reservas, mesmo que seja do pouco que somos ou do muito que somos. Independente. Todos nós temos que dar tudo a Deus. Vou beber um pouquinho de água aqui. O mundo de pessoas boazinhas, satisfeitas com a própria bondade natural, cegas para tudo mais, olhando para longe de Deus, estaria tão necessitado de salvação quanto um mundo de infelicidade, e talvez fosse até mais fácil de salvar. É incrível essa palavra de Lewis, porque ela toca muito o nosso mundo. Vamos falar do mundo pré-coronavírus, né? O mundo pré-coronavírus é um mundo de pessoas, né? E pós também, que as pessoas vão esquecer. Depois que o vírus passar, alguns meses depois esquecerão. Mas o mundo de pessoas boazinhas, de uma bondade natural, uma bondade nem natural, às vezes simplesmente aparente, ele precisa ser redimido tanto quanto um mundo perverso, afastado, infeliz. Os dois mundos.
Só que esse primeiro mundo ele é mais difícil de entrar, do cristianismo entrar. Por quê? Porque as pessoas já estão satisfeitas, já estão bem, humanamente falando, não se acham necessitadas. E o mundo de infelicidade, de pessoas pobres, né? Pessoas talvez mais perdidas, é mais fácil de entrar. É mais fácil de entrar porque elas veem necessidade de encontrar a salvação. É muito mais fácil. Deus se fez homem para que as criaturas se tornassem filhos, não simplesmente para produzir homens melhores do tipo antigo, né? Aquele tipo antigo, digo até na criação, Adão e Eva, não aquele homem, não quer nos transformar em Adão e Eva novamente, mas para produzir um novo tipo de homem. É como se, em vez de ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor e mais alto, nós o tornássemos uma criatura alada, com asas. Ou seja, Deus não quer te treinar para você ser um melhor cavalo, para você pular mais alto, para você ser mais forte. Não, Ele quer dar asas. Quer dar asas ao cavalo, quer dar asas a nós. E assim, com esse exemplo, nós terminamos o penúltimo capítulo do livro. Vamos entrar então no capítulo 11, as novas criaturas. Olha, o Instagram realmente não entrou. Tentei aqui bastante, mas não entrou. Bom, agora também já estamos acabando, né? Capítulo 11. No capítulo anterior, comparei a obra crística de criar novas criaturas, obra crística, obra de Cristo. No capítulo anterior, comparei a obra crística de criar novas criaturas com o processo pelo qual um cavalo se torna uma criatura alada, com asas. Usei esse exemplo extremo para deixar bem claro que aquilo de que se trata não é uma simples melhora, mas uma transformação. Deus não quer te tornar melhorzinho, quer transformar você. Conjecturo que o próximo estágio da evolução não será de modo algum um estágio evolutivo. Penso que a própria evolução será superada enquanto método de produção de mudança. Não é uma mudança de homens cerebrais para homens mais cerebrais ainda. É uma mudança que parte numa direção completamente diferente, de criaturas de Deus para filhos de Deus. É isso que Deus quer criar em nós. Não criaturas diferentes, mas filhos de Deus. Cristo foi o primeiro caso do homem novo, mas é claro que ele é muito mais que isso. Não é simplesmente um homem novo, um espécime da espécie, mas o homem novo, o homem novo. Ele não a transmite por hereditariedade, mas por aquilo que chamei de boa infecção. A gente está nessa coisa do coronavírus aí, então Cristo é a boa infecção. Deixe-se infectado por Ele. Dele não tenha medo, se exponha a Cristo, né? Se dê a Cristo, fique diante do Santíssimo de joelho, se converta a Cristo. É isso que Ele pede a todos nós, essa boa infecção, estar na sua presença. Como a gente pega coronavírus? Se expondo, né? E a gente não deve se expor. Como a gente se infecta dessa boa infecção de Cristo? Se expondo a Ele, se expondo à sua vontade, lutando para ser igual a Ele, dobrando o seu joelho diante dele na Santa Missa, dobrando o seu joelho diante dele na adoração e pedindo a sua graça. É ali que a gente será infectado por Cristo, através da oração. Oração e conhecer, né? Porque Santo Agostinho dizia que ama porque conhece, conhece porque ama. Porque o conhecimento leva a amar. E quanto mais amamos, desejamos mais ainda conhecer. É uma coisa, né? É um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso, mas o ciclo virtuoso nos leva a crescer no amor a Cristo. O amor leva ao conhecimento, o conhecimento leva ao amor. Já lhe ocorreu pensar que o cristianismo estava morrendo por causa das perseguições externas, da corrupção interna, da ascensão do islamismo, da ascensão das ciências físicas, do surgimento dos grandes movimentos revolucionários anticristãos? Em cada um desses casos, porém, o mundo se decepcionou. Sua primeira decepção foi a crucificação. O homem ressuscitou. Em certo sentido, e sei muito bem que isso deve parecer terrivelmente injusto aos olhos do mundo,
Esse mesmo fato vem se repetindo desde então. O mundo continua matando aquilo que Jesus fundou. E a cada vez, quando está alisando a terra por cima da cova, ouve dizer de repente que aquilo ainda está vivo e ressurgiu de novo em algum outro lugar. Não admira que o mundo nos odeie, porque o mundo continua matando o cristianismo. Matou e matou muitas vezes. Mas nós somos a religião, como dizia Chesterton, do Deus que sabe o caminho de volta do sepulcro. E por isso que não adianta matar o cristianismo, porque eu estou convosco até o fim do mundo. Disse o próprio Senhor, Ele nos prometeu isso. Nos prometeu, e é verdade. E o cristianismo ressuscitou várias vezes. Ele morreu muitas vezes e ressuscitou muitas vezes e vai ressuscitar até o fim do mundo, até o fim dos tempos. No decorrer dos séculos, Deus conduziu a natureza ao ponto de produzir criaturas que podem, se quiserem, ser abstraídas da própria natureza e transformadas em deuses. Será que elas deixarão que isso aconteça? De certo modo, isso se assemelha à crise do nascimento. Fico a pensar o que um bebê comum faria se tivesse escolha. Talvez ele preferisse permanecer na escuridão quente e segura do útero. Vou ficar aqui, poxa, eu estou acostumado na barriga da minha mãe, o que eu vou sair daqui? Pô, aqui está escuro, tá bom, vou sair para a luz para quê? Evidentemente, para ele, o útero seria sinônimo de segurança. Mas ele estaria enganado. Se ele permanecesse lá, morreria. Olha que magnífica comparação. As novas criaturas já estão espalhadas aqui e ali, por toda a superfície da terra. Quem são as novas criaturas? São os homens e as mulheres, né, os santos, que correspondem à graça de Deus, que estão perto do Senhor, mesmo já vivendo aqui na terra. Essa comparação do útero é perfeita, porque nós, aqui na terra, é como se tivéssemos, apesar de termos a luz, existe uma luz superior a essa. Apesar de nós gostarmos das coisas criadas, existe algo maior ainda para nos saciar. Mesmo que todas as coisas nos saciem, existe algo mais. Então essa figura do útero, do bebê, e nós aqui como se estivéssemos no útero em preparação para nascer novamente, é perfeita, né? Nós estamos apegados aqui, afinal de contas tornou-se o nosso ambiente, o que nós estamos acostumados, mas Deus nos chama a algo mais. E se quisermos permanecer aqui, morreremos. E não é isso que Cristo quer para cada um de nós. Quer nos dar uma vida nova, uma vida maior. Não se assemelha em nada à ideia de pessoas religiosas, né, que falam por aí, que você formou a partir de suas leituras. Não chamam a atenção para si. Os santos não ficam chamando a atenção para si. Muitos, e a maioria deles, são pessoas que só conhecemos depois que morreram, né? Algumas exceções, João Paulo II, né, que todo mundo conhecia, já reconhecia sua santidade, mas tem muitos santos que só conhecemos depois que morreram. Temos de superar a vontade de nos sentirmos necessários em certas pessoas boazinhas, especialmente mulheres. Essa é a tentação mais difícil de vencer. É você bonzinho. O céu não é dos bonzinhos, é dos santos. Santificar-se é como entrar numa sociedade secreta. No mínimo, deve ser uma coisa extremamente divertida, né? Cheia de segredos. Mas você não deve imaginar que as novas criaturas não são todas iguais, no sentido comum da palavra. Os santos não são feitos por padrão, não são todos iguais, de maneira nenhuma. Aliás, Chesterton, mais uma vez, aqui, ele diz que o cristianismo não é um parque de diversão, ele tem limites, mas dentro desses muros, cara, você brinca com o brinquedo que você quiser, a diversão ali é livre. Muitas coisas que eu disse neste último livro podem levá-lo a supor que assim seja. Para nos tornarmos novas criaturas, temos de perder o que agora chamamos de nós mesmos. Perder isso. Perder completamente isso. Temos de sair de nós mesmos e entrar em Cristo. A vontade dele tem que ser a nossa e temos de pensar seus pensamentos. Temos de ter a mente de Cristo, como diz a Sagrada Escritura.
quanto mais tiramos do caminho aquilo que agora chamamos de nós mesmos e deixamos que Ele tome conta de nós, tanto mais nos tornamos aquilo que realmente somos, aquilo que Deus nos chamou a ser. De nada vale procurar ser eu mesmo sem Ele. De nada. Na verdade, aquilo que chamo com tanto orgulho de eu mesmo é simplesmente o ponto de encontro de miríades de cadeias, de acontecimentos que não foram iniciadas por mim e não poderão ser encerradas por mim. Eu não dei início à minha própria vida. Eu não posso dar o final da minha própria vida. É Deus que iniciou e é Deus que deve terminar. Em meu estado natural, não sou tanto uma pessoa quanto gosto de pensar que sou. A maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser facilmente explicada por outros fatores. É só quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que começo a ter uma verdadeira personalidade minha. Só sou eu mesmo quando me assemelho a ele. A igualdade ou semelhança existe, sobretudo, entre os mais naturais dos homens, não entre os que se rendem a Cristo. Porque os pecadores são todos eles muito iguais, viciosos, mas aqueles que pertencem a Cristo acabam sendo cada um eles mesmos. É isso que ele está dizendo aqui. Quão monótona é a semelhança que iguala todos os grandes tiranos e conquistadores. Quão gloriosa é a diferença dos santos. Cada um à sua maneira. O primeiro passo consiste em procurar esquecer completamente de si mesmo. Estamos na última página. Que pena. Última página do livro. Mas é espetacular, como todo o livro. Então peço uma boa atenção agora. Vou fazer uma leitura bem pausada para a gente degustar bem essa última página. Na vida social, você jamais causará boa impressão a outras pessoas enquanto não parar de pensar na impressão que está causando. Mesmo na literatura ou na arte, ninguém que se preocupe especificamente com a originalidade poderá jamais ser original. Ao passo que, se você tentar falar a verdade, sem ligar a mínima a quantas vezes a mesma verdade já foi declarada no passado, 9 vezes em 10 será original sem percebê-lo. E agora o grão finale. Entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida para salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana de suas ambições e dos seus maiores desejos, e no fim, a morte do seu corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim, só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com Ele encontrará todas as coisas. Fim. Matamos o livro. Espetacular, né? Espero que vocês tenham aproveitado muito, assim. Esse foi o meu resumo do livro, né? Mas o livro é riquíssimo e vale muito a leitura dele. Eu quero agora, depois que eu reli esse livro, né, com vocês, começar a ler outros livros dele. Quem sabe aí, também no futuro, fazer outra resenha de outro livro, né? Mesmo isso, essa foi uma ideia por conta dessa situação
de confinamento que estamos, mas quem sabe, né? Vamos continuar enquanto for essa situação persistir, mas mesmo depois, né? Para a gente continuar crescendo juntos, aproveitando momentos assim, de fazer umas resenhas, né? E, enfim, amanhã vamos... É dia de Nossa Senhora, a Anunciação da Nossa Senhora, exatamente 9 meses antes do parto de Nossa Senhora, dia do Natal, que nós comemoraremos daqui a 9 meses, amanhã, dia da Anunciação, dia especial para a igreja. Então, estarei rezando especialmente por todos vocês. E não sei amanhã se eu vou conseguir iniciar um novo tema, mas em todo caso vamos deixar guardado o horário, vamos ter alguma coisa, né? Alguma coisa vamos ter. A Olivia está pedindo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu já comecei a ler, não acabei, mas pode ser uma boa pedida, né? Vamos pensar. Mas já me colocaram aqui também, e essa aqui talvez seja mais fácil de eu preparar para amanhã, é a minha monografia que eu comentei, né? Que eu escrevi sobre a beleza. Então pode ser um tema interessante falar sobre ela. É um tema filosófico. Eu vou tentar ser mais simples possível, né? E é um tema enriquecedor também. Então vamos encerrar por hoje. Confesso que estou apenado, mas então, que bom, né? C.S. Lewis aqui. Como foi no início, no fim também eu digo. Essa é uma tradução, eu acho razoável, boa, mas Deus abençoe, Bruna. Bem-vindo, Padre Anderson, apesar de chegar no final. Obrigado pela sua participação aí. Muito obrigado, rezando pelo Senhor, né? Mas tem uma tradução melhor do que essa, que é a tradução da Quadrante. A tradução da Quadrante, que... Como é que é o nome? Cristianismo, mero cristianismo. Essa é a melhor tradução que eu recomendaria. Everton está perguntando que horas eu celebro amanhã. Amanhã eu vou celebrar em privado, às 7 da manhã, sozinho, né? Rezarei por todos vocês aí. Então, enfim... Recolho todas as intenções, que Deus abençoe, né? Então isso, ânimo, muito bom estar com vocês aqui, espero que tenha sido proveitoso. Vou dar a bênção final para acabar esse momento, e que os santos anjos de Deus possam acompanhá-los nesse tempo tão difícil de provação, pedindo também essa bênção de Deus sobre os nossos governantes, sobre aqueles pesquisadores que estão lutando tanto para encontrar a cura dessa doença, a prevenção dessa doença, e que possam ser tocados pela graça, pedindo-nos também a bênção sobre os que trabalham na saúde, né? Os médicos, né? Os enfermeiros, os fisioterapeutas, todos que estão envolvidos, né? Os técnicos de enfermagem, para que sejam também sustentados pela graça e sejam recompensados também, né? Por isso, e seja uma ocasião de se aproximar de Deus, que cuidem dos doentes como o próprio Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.